Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe havia dito isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Hoje no Evangelho, Jesus anuncia a traição de Judas e também a negação de Pedro. E Pedro vai temer na hora da cruz. O que temia Pedro? Qual era o seu medo? Para Santo Agostinho, Pedro que diz: eu vou dar a vida por ti, Jesus, não é nem capaz de morrer com Jesus, porque tem medo. E o medo de São Pedro é o medo da morte. Para Santo Agostinho, nós, pecadores, temos medo de morrer, porque nós não sabemos o que virá depois da morte. Quanto mais nós caminhamos num caminho de santidade, menor será esse medo. Para Santo Agostinho é preciso olhar para a morte e entender que a morte é Páscoa, passagem para a vida eterna. Irmãos e irmãs, nós estamos na terça-feira da Semana Santa. Somos chamados a meditar os sofrimentos de Jesus, a meditar sobre a sua paixão, para nos preparar espiritualmente para a Páscoa que está bem perto de nós. Essa meditação da paixão do Senhor, da sua morte e ressurreição,
nos ajuda a pensar também na nossa passagem para o Pai. Nós queremos a vida em Deus, queremos o paraíso, queremos a vida eterna. Mas para isso, irmãos e irmãs, nós precisamos lutar e muitas vezes nos sacrificar para não perder a vida eterna. A Eucaristia é um alimento que nos aproxima do céu e antecipa a vida do reino de Deus para nós. Vamos permanecer unidos a Jesus, também alimentados pelo pão consagrado, pelo pão da unidade. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Que a Eucaristia nos ajude a reviver nesta semana a paixão, morte e ressurreição de Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.